A McLaren abriu a caixa de Pandora com as ordens do Grande Prêmio passado. Mas neste circuito a disputa segue, e agora eles têm o primeiro match point pelo título mundial. Sejam bem-vindos assim, à 17ª rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Grande Prêmio do Azerbaijão. É hora de enfrentar um dos circuitos de rua mais desafiadores do mundo, que combina uma velocidade insana com curvas que exigem precisão e não é indicado para claustrofóbicos. As ruas de Baku e seu circuito terão um novo capítulo nesta temporada que termina, podendo coroar a equipe. McLaren conquista sua 10ª coroa de construtores, mas a Red Bull ameaça dificultar até o fim da temporada. Enquanto isso, Norris luta para se manter na briga pelo título mundial. Com Piastri sabendo que pode ser campeão em 8 corridas então, numa pista caótica e difícil, não é? Tudo pode acontecer com os candidatos à coroa de 2025. Baku é um circuito que sempre sabe trazer surpresas. Veremos uma dessas corridas de rua no fim de semana e que a luta pelo título de pilotos esteja viva. Vamos dar início assim à prévia do Grande Prêmio do Azerbaijão 2025 da Fórmula 1. Oito corridas definirão o campeão mundial de 2025 em uma disputa polêmica que ainda não explodiu totalmente. No entanto, a temporada de 2025 segue seu curso, estando a 8 corridas de conhecermos o desfecho dessa história. A última desse regulamento técnico dos carros de efeito solo. E que continua à espera de ver qual piloto laranja será o campeão mundial de Fórmula 1 número, senhoras e senhores. Enquanto essa história se resolve, é hora dos pilotos enfrentarem um dos circuitos de rua mais traiçoeiros do planeta, que, embora seja uma pista rápida, que permite ultrapassagens, é outra daquelas que, com uma única faísca, pode provocar uma corrida completamente caótica. É hora de competir na Terra do Fogo, no circuito que tem muitas histórias de batalhas e caos para contar. Então, senhoras e senhores, vamos começar este pré-show conhecendo a nova etapa e o local que vai sediar esta rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Azerbaijão, Baku. Seu circuito é o Baku City Circuit, criado em 2016, um circuito de rua que contorna o boulevard desta cidade. 6 quilômetros, 51 voltas, 20 curvas, 2 zonas de sistema de redução de arrasto e 2 áreas para ultrapassagem. Caracterizado por ser um circuito travado, com muros colados à pista, mas extremamente veloz. O primeiro setor começa com velocidade. Conta com apenas 4 curvas, onde todas são lentas e de 90 graus. O destaque é a reta traseira, entre as curvas 2 e 3 de bom tamanho. Pilotos geralmente controlam a tração na saída dessa curva, aproveitando para ultrapassagens. Como disse, todas as curvas desse setor têm 90 graus e exigem freadas fortes e precisão. Especialmente a curva 1, a freada mais forte do circuito. Ao chegar a mais de 350 km por hora, os carros que se destacam em tração e capacidade de frenagem estável terão muita vantagem nesta primeira parte do circuito. Ao contrário do primeiro, o segundo setor é extremamente técnico e conta com o maior número de curvas desta pista, 11 no total. Possui curvas de 90 graus que exigem freadas fortes e tração, geralmente com o mesmo procedimento. No entanto, há 2 curvas que se destacam das demais, principalmente pelo seu grau de perigo. A primeira é a curva do Castelo da Princesa, a mais estreita de todo o calendário. Exige entrar rente aos muros e sair com precisão cirúrgica para evitar contato que possa danificar o carro. Depois disso vem a única zona de velocidade que existe nesta parte, entre as curvas 2 e 15, onde se acelera ao máximo, e se chega a essa curva perigosa que exige uma freada extremamente forte, mas onde o muro está logo na saída da curva. Portanto, frear tarde ou calcular errado vai te levar direto para o muro e muito provavelmente destruir o carro. Por isso, a precisão volta a ser fundamental nessa parte do circuito, que é a parte mais perigosa e, ao mesmo tempo, a parte mais técnica do circuito urbano de Baku. E o último setor é pura velocidade, só tem uma curva lenta. Mas dali, da curva 17 a 1, vai-se com o pé cravado no acelerador. São 2 km de pura velocidade nas curvas rápidas 18 e 19, que é uma espécie de chicane de alta velocidade que se faz com o pé embaixo. Mas por causa da distância e do vácuo dos monopostos, costumam surgir oportunidades de ultrapassagem.
Principalmente porque nessa reta próxima à entrada dos boxes, o sistema de redução de arrasto é ativado pela segunda vez neste circuito. Sua extensão é similar à da zona anterior e vai até a freada da curva 1. Mas com toda a velocidade que os monopostos já trazem ao cruzar a reta, como chegam a essa zona em especial? Esse dispositivo, junto com o vácuo, permite ataques agressivos na curva número 1. Por isso, nesse ponto em particular da pista, o que importa é a potência e a velocidade que o carro é capaz de desenvolver. Baku é um circuito que incentiva velocidade e toques sutis nos muros. E isso faz dela uma pista complicada, porque até o menor erro será duramente punido. É um circuito do tipo stop and go, com tantas curvas de 90 graus que castiga com aquelas longas retas que permitem ultrapassagens. A largura deste circuito, principalmente na reta principal, torna as disputas aqui muito espetaculares. E, em resumo, no primeiro setor o elemento mais importante são os freios e a tração. No segundo, novamente a tração e os freios serão exigidos com muita intensidade. E no último, o mais importante é a velocidade que o monoposto seja capaz de alcançar. Desde 2016, o Azerbaijão teve apenas 8 edições no calendário, sendo destaque em pelo menos 5 grandes prêmios. O carro de segurança já entrou? E devido às paredes tão próximas e às velocidades tão altas que são atingidas, é altamente provável que o safety car apareça, chegando a ter até 62% de probabilidade de que o carro de segurança precise ser utilizado. As equipes consideram muito isso ao definir suas estratégias. Como os muros são muito próximos, acidentes podem ocorrer em qualquer parte do circuito. Por isso, só um pouco de desatenção pode fazer com que o carro acabe no muro e, com isso, terminar a corrida de qualquer piloto em questão de segundos. Por ser um circuito stop and go, com freadas fortes, curvas lentas e retas, freios e tração são muito exigidos em todos os setores. Eles têm prioridade nas configurações. Os carros costumam usar setups de carga aerodinâmica média-baixa. Como há poucas curvas rápidas e muitas 90 graus acompanhadas por longas retas. Neste circuito, as duas zonas de sistema de redução de arrasto são essenciais para ultrapassagens. A primeira zona combina a reta principal com a freada da curva 1. Devido ao seu enorme tamanho, se o piloto atacante pegar o vácuo do rival na hora de ativar o sistema de redução de arrasto, pode concluir a ultrapassagem antes da freada. Se não conseguir, pode alongar a freada, tentando pegar o lado de dentro, pois ultrapassar por fora da curva é quase impossível. E devido à largura e a toda essa área de velocidade, ela se torna a melhor oportunidade para ganhar posições na pista. Se o piloto não passou nesse circuito, a segunda zona de sistema de redução de arrasto traz nova chance. O tamanho da reta é significativamente menor, mas a zona de ativação do sistema de redução de arrasto é semelhante em distância. No entanto, é mais difícil ultrapassar nesse ponto, em especial porque a zona é um pouco mais estreita e exige uma tração melhor do que a do adversário. Ao sair da curva 2 e acompanhar o adversário nessa zona, a ultrapassagem é quase igual ao ponto anterior. Deve ser feita por fora, lado a lado. É praticamente impossível, por isso é necessário ou conquistar a posição antes da freada ou forçar por dentro. Apesar de ser um circuito de rua, há chances de ultrapassagem e não é impossível. E em uma escala de 1 a 5, a dificuldade seria 1,3 difícil, mas não impossível, com essas enormes retas que essa pista tem. No pit lane de Baku, a velocidade é de 80 km por hora, considerado trânsito rápido. A entrada fica ao lado da reta principal e exige freada em chicane, reduzindo totalmente a velocidade. E sua saída, apesar de ao lado do circuito, corta a curva 1. Assim, uma parada com troca de pneus leva cerca de 20 segundos. Neste circuito, a degradação não é elevada, o asfalto não é abrasivo. Apesar do estresse um pouco maior no pneu, não há problemas com as cargas laterais, fazendo com que antigamente as estratégias fossem de apenas uma parada nos boxes. Devido à ausência de degradação, no entanto, este ano há mudanças e, numa tentativa de aumentar a degradação e criar variedade de estratégias, a Pirelli usará pela última vez no ano os pneus C4, C5 e C6, sua linha mais macia. Em um dia caótico, Baku pode ser um circuito de loteria onde qualquer coisa pode acontecer. Com as velocidades extremas e os muros tão próximos da pista, esse circuito é pura gasolina, só esperando uma faísca para acender. Um mundial que precisa que seus protagonistas tomem atitude e com tudo se apertando em um circuito que invoca o caos. Baku pode nos presentear com uma daquelas corridas absurdas, onde ninguém sabe o que está acontecendo em determinado momento.
Sabem, uma das coisas com as quais, como criador de conteúdo, eu costumava me deparar constantemente era, ao buscar informações, encontrar anúncios, anúncios e mais anúncios. Digo que alguns anúncios tudo bem, principalmente se eu apoio. Mas ter a sua tela cheia de mensagens como Anitta quer te conhecer e está a 10 metros de você, realmente cansa. Mas esse é um problema do passado, pelo menos para mim, e pode ser para você também. Isso graças às ferramentas virtuais úteis que nossos amigos da Surfshark oferecem. Se você está cansado de ver anúncios da Sabrina em sites dizendo que ela gosta de caras feios e que está te esperando, então Surfshark. No plano One, eles têm uma ferramenta chamada Search, um navegador que permite buscar na internet sem mostrar anúncios irritantes, sem rastreamento de nenhum tipo e sem deixar rastros no seu histórico de navegação. Vai que você realmente queria conhecer a Sabrina, que está a 10 metros da sua casa. Aqui a gente escuta, não julga, querido. Se isso não bastar, a VPN possui um sistema de segurança que impede o rastreamento da sua navegação online. Assim você pode usar o Wi-Fi público ou baixar arquivos com tranquilidade. E saiba que suas informações pessoais não correm nenhum tipo de risco, protegendo assim seus dados bancários e, como eu disse, suas informações pessoais. Você provavelmente já conhece muitos benefícios do Surfshark que mencionei. E se você acessar o Surfshark com diagonal Skyline e usar meu código Skyline, vai receber 4 meses extras na contratação do serviço para testar em qualquer dispositivo. E se em 30 dias você não gostar, tem garantia total de devolução do dinheiro. Então eu recomendo que você aproveite essa oportunidade para testar completamente a VPN junto com nossos amigos da Surfshark. É provável que o Azerbaijão consagre a McLaren como 10 vezes campeã de construtores. Ainda há muito a escrever no livro da temporada de 2025. Ver se a McLaren será vencida de novo, se seus pilotos serão mais agressivos ou se a equipe seguirá controlando a disputa entre Lando Norris e Oscar Piastri. Com isso em mente, vamos ver o que aguarda os 10 times e 20 pilotos na 17ª prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Embora tenham perdido para Max Verstappen na última corrida, como analisado antes, a McLaren pode ser campeã de construtores e conquistar seu 10º título aqui. Neste estágio do Mundial, restam 389 pontos no campeonato de construtores e a McLaren tem 337 pontos de vantagem sobre seus rivais. Para a McLaren ser campeã neste grande prêmio, precisa fazer 9 pontos a mais que a Ferrari, não perder 11 para a Mercedes nem 32 para a Red Bull. Mas com a força habitual de seus pilotos, eles não cometem um desastre. Eles devem ser campeões de construtores, pois essas combinações parecem fáceis, que aconteça para eles. Considerando a força do ligamento colateral medial, 35. Agora na Itália foram derrotados. Tudo isso porque o circuito de Monza não potencializava os aspectos positivos do carro, por ser uma pista de pouca degradação e com pouca variedade de curvas. E embora no papel Baku seja semelhante, é um circuito onde a tração e os freios são fundamentais. E essa é uma das forças que o carro tem, uma de suas maiores fortalezas. Embora este não seja o circuito ideal para a McLaren, eles podem recuperar sua força e tentar sair de Baku como campeões mundiais de construtores da Fórmula 1. No entanto, nas condições atuais, embora sejam os favoritos, nada impede que possam ser derrotados. Principalmente por um maníaco neerlandês, que com a percepção completamente distorcida da realidade, já tirou deles 4 vitórias nesta temporada. Para a Ferrari, a situação continua sendo completamente decepcionante. Na Itália, eles chegaram a um circuito que, pelas características, deveria ser benéfico para eles e acabaram tendo um ritmo fraco, completamente fora da disputa pelo pódio. O pacote atual de suspensão e freios não funcionou como a Ferrari esperava em Monza, e por isso tiveram um grande prêmio em casa decepcionante. No papel, Baku, sendo um circuito de baixa carga aerodinâmica, é outro desses onde parece que, no papel, o carro deveria funcionar bem e ser benéfico para eles. Historicamente, a Ferrari costuma ser muito forte nessa pista. Após Monza e com a Red Bull recuperando a forma do início da temporada, ainda não se sabe se voltarão a ser fortes nessa pista. Considerando que as atualizações cessaram e o carro segue não sendo totalmente competitivo. A Ferrari vai precisar de algo mais do que sorte se quiser conquistar aquela vitória que tanto escapou deles nesta temporada de 2025. Apesar de seguirem em segundo entre os construtores, a Mercedes vem de ser a 4ª força na Itália, sendo outra equipe que enfrentava uma pista que, em teoria, não deveria ser problemática para a equipe alemã.
Mesmo assim, tiveram um resultado decepcionante. No entanto, para Baku, eles têm um pouco mais de confiança de que podem alcançar aquele resultado tão esperado no Grande Prêmio da Itália. Por ser mais uma pista que, teoricamente, os favorece, mas onde a Mercedes sabe que a execução deve ser perfeita. Desde sexta-feira, buscam evitar erros operacionais e melhorar a classificação, onde mais tem sofrido ultimamente. A Mercedes quer fechar bem esta era do efeito solo, buscando pódios e vitórias até o fim da temporada. Este circuito parece complicado, mas veremos se conseguem mostrar mais força do que no Grande Prêmio da Itália. Com Verstappen, a Red Bull voltou a vencer após o último triunfo no Grande Prêmio da Emília-Romanha. O diferencial foi um pacote de atualizações no assoalho, ampliando a janela operacional do carro, além da configuração agressiva que deu ritmo a Max no Templo da Velocidade. Mas com as mudanças realizadas, acertar o caminho de um fim de semana desde a sexta-feira pode se tornar muito mais fácil a partir de agora. E ampliar as chances da Red Bull, especialmente de Max Verstappen, disputar vitórias em alguns circuitos do calendário. E Helmut Marko aponta que circuitos como Baku, rápidos e extremamente agressivos, podem fazer com que o Red Bull 21 volte a brilhar como vimos em Monza. Assim, sua grande prova de fogo será em Singapura, outro circuito sempre complicado para eles. Max e a Red Bull querem seguir vencendo, mesmo que o campeonato de pilotos pareça impossível. Baku parece ideal para os touros vencerem novamente os pilotos da McLaren. Se conseguirem aproveitar as fraquezas deles e mostrar a mesma força e desempenho em circuitos rápidos que vimos no Grande Prêmio da Itália. Willem ainda segura um fio quente, mas resiste em ser a quinta equipe da temporada. O pessoal de Groba esperava conquistar pontos duplos em Monza, mas não conseguiu. Principalmente porque na classificação eles não encontram a janela que lhes permita ser competitivos e maximizar os resultados. Então Baku, outro circuito desses que os beneficia. Esta equipe vai buscar focar em ter uma boa classificação e aproveitar as características do circuito para continuar resistindo como a quinta força neste Mundial de 2025 e terminar como um absoluto sucesso. Abordagem de desenvolvimento agressiva já focando em 2026. A equipe de Lawrence Stroll retornará a um circuito que por suas características pode ser difícil para eles, pois enfrentarão o mesmo problema de Monza. Sobreviver a um circuito de baixa carga aerodinâmica, principal fraqueza deste carro. O fato de Alonso disputar pontos até uma falha mecânica acabar com a chance mostra a evolução da Aston Martin. E para esta competição, embora novamente o objetivo da equipe seja minimizar os danos e esperar por outros tipos de pistas mais favoráveis para continuar somando pontos, eles sabem que é possível pontuar neste circuito, apesar das chances serem difíceis, mas não totalmente impossíveis. Segundo Alan Permane, diretor da Racing Bulls, um problema técnico nas unidades de potência comprometeu o desempenho da equipe no último Grande Prêmio. Em Baku, eles vão tentar mostrar o potencial que não conseguiram antes devido ao problema, e assim voltar a somar pontos na disputa intensa do meio do pelotão. Embora, como outro dado, os rumores do mercado de pilotos continuam circulando. Dizem que Isaac Hadjar já está praticamente garantido na Red Bull para 2026. Enquanto seu lugar seria ocupado pelo britânico Arvidius Edwin Vlad, piloto da academia Red Bull. Por isso, Lawson precisará retomar o bom desempenho que mostrava antes do Grande Prêmio de Sandburg. Isso para garantir sua vaga e para que a Red Bull não pense em tirá-lo para manter Yuki Tsunoda na equipe. A Sauber chega ao Grande Prêmio determinada a seguir marcando pontos, aproveitando o bom momento dos pilotos. Principalmente Bortoleto, que tem sido uma máquina na classificação, maximizando suas chances de pontuar em cada Grande Prêmio recente, exceto nos Países Baixos. Além das expectativas da competição, o que esperar deste time? Destaca-se que a Sauber tirou duas peças-chave do setor de motores da Ferrari. Wolf Zimmermann e Enrico Gualtieri são uma ótima aquisição para a marca alemã e uma grande perda para a Ferrari. Por isso, o projeto da equipe suíça parece cada vez melhor para o futuro. Resta ver se terão força para voltar a pontuar. Neste fim de semana, a Haas enfrenta novo desafio até o fim da temporada. Oliver Bergman já soma 10 pontos na superlicença. Se ele for punido até 1º de novembro com ação de 2 pontos, cumprirá suspensão de corrida. Por isso, Oliver deverá correr com muito cuidado neste fim de semana e também nos próximos. Em termos de desempenho, a inconsistência dessa equipe lhes custou muitos pontos. Por isso, é uma incógnita tentar entender como esse time vai se sair neste fim de semana.
que a cada vez parece ter mais difícil a oportunidade de sair do grupo, do fundo do grid e terminar em uma posição melhor em 2025. E a situação para o Alpine não muda muito em relação ao que aconteceu no fim de semana passado. Este é mais um circuito onde a velocidade é essencial, ponto fraco da equipe francesa. Assim, as chances da equipe francesa pontuar dependem de Colapinto e Pierre Gasly aproveitarem situações caóticas em um circuito favorável a isso. Se nada de estranho acontecer ou um milagre aparecer para eles, os pontos devem ser muito difíceis de conquistar para a equipe anteriormente chamada Renault. Sobre a meteorologia, não são esperadas surpresas neste fim de semana que deixem a competição mais caótica. Só no sábado, durante o terceiro treino livre, há 45% de chance de chuva, que depois some. Para a classificação e a corrida de domingo, são esperadas temperaturas de 21 a 23 graus, sem muito calor. Além disso, não deve chover. Então, senhoras e senhores, preparem-se para uma corrida com pista seca para enfrentar esta nova rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1. E por fim, para encerrar este pré-show, é hora da sessão de dados históricos deste grande prêmio e de seu peculiar circuito de rua. O circuito urbano de Baku foi inaugurado em 2016 sob supervisão de Germain Tilke. O pedido dos criadores do Grande Prêmio era que o circuito contornasse áreas importantes da região, como a avenida principal, o Castelo da Princesa e o Palácio do Governo. Seguindo esse parâmetro, Germain Tilke fez uma pista de 6 km, incluindo uma reta principal de 2,2 km. É um circuito estranho, capaz de proporcionar a corrida mais absurda e caótica da história. E talvez o Grande Prêmio do século? Ou também pode te dar uma procissão completamente entediante, onde não acontece absolutamente nada. E claro, devido à velocidade e aos muros próximos, os acidentes são frequentes. Talvez nem tanto na corrida, mas pelo menos alguém leva uma batida já no treino livre. Baku entrou na Fórmula 1 em 2016, exceto em 2020. Por causa da pandemia, esse circuito não esteve no calendário. Por ser um grande prêmio relativamente novo, nunca teve outra configuração de pista, sendo sempre disputado no circuito urbano de Baku, desde sua estreia no Grande Prêmio de 2016. O Azerbaijão nunca teve um piloto de Fórmula 1, por isso não há registros de pilotos locais nesse circuito. Houve alguns pilotos do Azerbaijão em categorias inferiores, mas nunca conseguiram chegar nem perto da Fórmula 1. Assim, esse dado não pode ser apresentado para este grande prêmio. A volta mais rápida em corrida neste circuito pertence a Charles Leclerc, que em 2019 fez 1:43.009 e detém o recorde absoluto. A Red Bull é a equipe mais vitoriosa deste grande prêmio, com 4 vitórias em 2017, 2021, 2022 e 2023. O que a torna, por enquanto, a maior campeã entre as equipes. E quem são os reis de Baku? E apenas um piloto conseguiu repetir a vitória neste circuito, neste grande prêmio, desde sua inauguração em 2016, e ser sozinho o maior vencedor da história. Estamos falando de Sérgio Checo Pérez, vencedor nas edições de 2021 e 2023 desta competição, sendo o único com mais de uma vitória em seu currículo. Também conquistou pódios em 2016, 2018 e 2022. O mexicano é o piloto mais bem-sucedido da história deste circuito, sendo também o último destaque deste grande prêmio. Encerramos agora a prévia do Grande Prêmio do Azerbaijão 2025 da Fórmula 1? Te pergunto, acha que Verstappen volta a vencer os homens de laranja num circuito rápido? Teremos uma corrida caótica? Acha que a batalha na equipe McLaren vai estourar agora? E me diga quem você acha que serão os 3 primeiros pilotos no pódio deste domingo no Grande Prêmio do Azerbaijão. Me contem todas as suas opiniões na seção de comentários. Eu me despeço dizendo que se você gostou deste vídeo, deixe um like para a gente. Inscreva-se neste canal, ative as notificações para saber quando estou postando um novo vídeo e compartilhe este com seus amigos. Também te convido a nos seguir nas nossas contas do Instagram e do Twitter, cujo link estará na descrição deste vídeo. E a gente se vê neste domingo, você já sabe. Para o resumo, ao final do Grande Prêmio do Azerbaijão. Obrigado por acompanhar. Até logo!